Fala, visurados, trazendo aqui mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai de Direito Penal Militar, tá? Mais especificamente o artigo 9º do Código Penal Militar, beleza? Vocês vão perceber a importância desse artigo para a compreensão do direito militar como um todo, tá? Vou explicar aqui e detalhar a importância desse artigo, tá? Mas antes disso, vou rodar uma vinhetinha aí, que agora o canal tem vinheta. Depois da vinheta a gente se encontra nas questões, beleza? Então tá aí, pessoal, sem mais delongas, tá aí a minha apresentação, né? Tem aí o Instagram para quem quiser acompanhar, tá bom? Nas qualificações, né? E o tema de hoje, o artigo 9º do Código Penal Militar, crimes militares, beleza? Então vamos para a primeira questão, como de praxe aqui nessa seção do canal. A primeira questão diz o seguinte, ó. É um concurso para analista judiciário, execução de mandados específicos. No atual Código Penal Militar são prescritos os crimes militares e regulamentadas as infrações disciplinares, tá? Então, para começar a introduzir o assunto aqui, a gente já vai ver que no Código Penal Militar só estão prescritos os crimes militares, tá? Não há que se falar em infrações disciplinares no Código Penal Militar. Então, essa alternativa aqui, essa afirmativa, na verdade, né, está errada, tá? Isso aqui é expressa previsão. Então, se você pegar o artigo 19 lá do CPM, do Código Penal Militar, você vai ver lá que ele diz o seguinte, que não estão compreendidos nesse código as infrações disciplinares, né, os regulamentos disciplinares, beleza? Ah, mas onde é que estão previstas as infrações disciplinares então? Cada força, né, das Forças Armadas, cada força tem o seu regulamento, né, e das polícias também, né, as polícias militares têm os seus estatutos, tá bom? Então vou dar um exemplo, lá no Exército a gente tem o RDE, tá? RDE, que é o Regulamento Disciplinar do Exército. Lá que vão estar dispostas as infrações disciplinares, beleza? Então, no Código Penal Militar só tem crimes, não tem infrações disciplinares, tá? Então, essa primeira questão aqui já está errada. Então, vamos para a próxima lá. Concurso para PM, tá? Sargento da Polícia Militar, PM Mato Grosso. Ó. De acordo com as disposições do Código Penal Militar, Decreto 1001/1969, tá? Acerca dos crimes militares em tempo de paz, é correto afirmar que são considerados crimes militares. Então, quer saber quais são os crimes militares, tá? Os previstos no respectivo código, ainda que igualmente definidos na lei penal comum, qualquer que seja o agente. Não, esse aqui não, tá? Os previstos no respectivo código, até aqui tudo bem, tá bom? Mas ainda que igualmente previstos, não. Essa expressão aqui está errada, tá? Alternativa B. Os previstos na legislação penal quando praticados por civil contra militar em qualquer lugar. Aqui também está errado, tá? Aqui não é qualquer lugar, beleza? Então, o Código Penal Militar, ele traz algumas especificações sobre quais locais em que o crime praticado, se praticado, vai ser considerado militar, tá? Então, não é qualquer lugar. Os previstos no respectivo código e na legislação penal, quando praticados por militar em qualquer lugar contra civil. Aqui também, ó, esse qualquer lugar é uma expressão muito, muito complicada, quando a gente vai tratar aqui sobre direito penal militar, tá? Principalmente no artigo 9º. Não é qualquer lugar, tá bom? Então, muita atenção nesses detalhes aqui. Alternativa D. Os previstos no respectivo código e na legislação penal, quando praticados por militar em formatura contra outro militar, exceto quando fora do lugar sujeito à administração militar. Até aqui, tudo bem, ó. Até esse ponto aqui está tudo bem. Os previstos no respectivo código, né, que é o Código Penal Militar, na legislação penal, que é a legislação penal como um todo, quando praticados por militar, beleza, o militar pode praticar crime militar. Em formatura contra outro militar, tudo bem, exceto quando fora do lugar sujeito à administração militar. Aqui, na verdade, aqui teria que ter assim, ó, mesmo. Tá? Aqui teria que ter a expressão mesmo. Mesmo
fora de lugar sujeito à administração militar. Aí estaria correta a alternativa. Então só sobrou a letra E, né? Os praticados por militar da reserva, reformado ou civil, contra o patrimônio sob administração militar. Então essa aqui é a alternativa correta, tá? Como é que eu sei essas questões, tá? Então você precisa fazer a leitura do artigo 9º, tá? A leitura lá do artigo 9º do Código Penal Militar, beleza? Então eu vou tentar compartilhar com vocês aqui a tela, né? Aí do artigo 9º, tá? Então tá aqui, ó. Vou subir aqui, ó. Então, consideram-se crimes militares em tempo de paz, lá, ó. Inciso 1. Os crimes de que trata esse código foram definidos de modo diverso na lei penal comum, tá? Aqui a gente já elimina aquela outra alternativa, né? Que falava aqui, a alternativa letra A, que é os previstos no respectivo código, ainda que igualmente definidos na lei penal comum. A expressão correta não é ainda que definidos, né? A expressão correta é quando definidos de modo diverso na lei penal comum, tá bom? Então essa é a expressão correta, por isso que a alternativa estava errada. Então você precisa fazer a leitura do artigo 9º para entender quais são os crimes militares aqui em tempo de paz, tá bom? Então é muito importante fazer essa leitura aí, é uma leitura atenta do Código Penal Militar, né? Principalmente do artigo 9º, para que vocês não percam aí, não se percam, na verdade, né, na definição dos crimes, beleza? Então, a importância de fazer a leitura do artigo 9º, tá? Aqui no artigo 9º nós temos uma peculiaridade, deixa eu cortar aqui para mim de novo. Nós temos uma peculiaridade, tá, no artigo 9º. Porque se a gente pegar o Código Penal comum, tá? Se a gente pegar o Código Penal comum, nós vamos ter, se a gente pegar o Código Penal comum, nós vamos ter que crime, enquadrou lá no tipo penal, né? Por exemplo, furto. Enquadrou lá, a pessoa subtraiu coisa alheia móvel para si ou para outrem, pronto, já é crime, tá? Pro direito penal militar, não. Pro direito penal militar, tem que enquadrar no tipo penal, ou seja, tem que enquadrar na especificação do crime, né? Do furto, por exemplo, e também tem que cair dentro das hipóteses lá do artigo 9º, tá? Tem que estar previsto naquelas hipóteses lá, senão não é crime militar, beleza? Então a gente tem essa peculiaridade. Quando é que eu vou enquadrar um crime como crime militar? Ele tem que enquadrar dentro do tipo penal e tem que estar dentro daquelas hipóteses lá do artigo 9º. Beleza? Importante fazer a leitura, tá? A gente não tem tempo aqui de fazer a leitura um por um, porque essa não é a ideia justamente do vídeo, tá? Da proposta aqui. Mas aqui no canal, tá? Aqui no canal tem um vídeo, eu vou deixar a descrição aqui, na descrição ou no card aqui, um vídeo explicando o artigo 9º, tintim por tintim lá, inciso por inciso, tá? Vai lá e dá uma olhada, assiste esse vídeo ali. Hoje aqui a gente só vai resolver questões, tá? Mas para resumir, é isso daí. É importante fazer a leitura do artigo 9º, tá? Então vamos para a próxima questão lá, ó. Tá aí o gabarito, né? Alternativa E. Próxima questão. Analista do MPU Direito, tá? Do ano 2018, ó. Os crimes militares em tempo de paz são somente aqueles que constam no Código Penal Militar, mesmo que algum deles tenha igual definição na lei penal comum. Não, tá? Essa aqui, ó, essa prova já foi aplicada em 2018, tá? Em 2018 nós já tínhamos a alteração legislativa do Código Penal Militar que dizia o seguinte, que crime militar tanto os crimes previstos na legislação penal militar, no Código Penal Militar, quanto na legislação comum, tá bom? Então essa alternativa está errada por causa disso, tá? Porque os crimes, tá? Os crimes que estão lá, por exemplo, no Código Penal Comum, que só estão no Código Penal Comum, por exemplo, se eles se enquadrarem dentro daquelas hipóteses lá do artigo 9º, tá? Eles vão ser enquadrados como crimes militares, beleza? Então essa é a importância, essa é a questão, tá? Então, por exemplo, vamos pegar uma lei que não se aplicava antes ao direito penal militar. A lei de drogas, tá? A lei de tráfico de drogas. Essa lei, não existia uma lei como esta dentro da esfera militar, tá? Mas a partir de 2017, com essa alteração legislativa que inseriu, que mudou os incisos lá do artigo 9º do Código Penal Militar, qualquer legislação penal, né, inclusive essa da lei de drogas, por óbvio, né, vai se enquadrar pode ser enquadrado como crime militar, desde que atenda aqueles requisitos do artigo 9º,
tá? Então, mais uma vez, eu vou compartilhar aqui com vocês, por isso que é importante fazer a leitura, tá? Vocês têm que fazer a leitura. Então, tá ali, ó. Artigo 9º, né? Se vocês pegarem o inciso 2 ali, ó. Os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal, quando praticados, tá? Então, a alteração de 2017 que eu falei ali, ó. Beleza? Então, os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal. Então, leia-se o quê? Leia-se que os crimes que estão no Código Penal Militar e os crimes da legislação penal global como um todo, Código Penal, Código de Trânsito, Lei Maria da Penha, a Lei de Drogas, como eu já falei, a Lei de Organizações Criminosas, enfim, pega toda a legislação global ali de direito penal comum, que antes era direito penal comum, se enquadrar. Por isso que ele destaca a expressão aqui, ó, quando praticado, se enquadrar dentro das hipóteses aqui do inciso 2 do artigo 9º, vai ser crime militar. Beleza? Então você tem que fazer essa captação de ideia. Você vai pegar o crime, tá? A conduta do cara lá, se amoldou ao crime, né? Pega o crime, qualquer crime, não importa se é penal militar ou se é penal comum, tá? Pega o crime. Amoldou? Beleza, amoldou. Agora eu quero saber se ele é crime militar. Ah, como é que eu vou saber se ele é crime militar? Eu vou lá no inciso 2 do artigo 9º e vou jogar dentro das hipóteses do artigo 2, tá? Se ele se enquadrar numa daquelas hipóteses, é crime militar. Se não se enquadrar, não é crime militar. Ponto. Ponto final. Beleza? Então é importante vocês fazerem essa verificação, tá? De novo, tem um vídeo aqui no canal falando sobre o artigo 9º esmiuçado, né? Aqui a gente só vai se destinar a responder as questões, tá? Então vamos voltar aqui para a tela das questões, né? Então tá aí, essa questão estava errada, né? Porque ele diz que são somente crimes militares aqueles que constam no Código Penal Militar. Não, a partir de 2017, qualquer crime na legislação penal como um todo, na legislação penal global, vamos colocar assim, é crime militar desde que se enquadre dentro daquelas hipóteses do artigo 9º. Tá bom? Próxima questão. Juiz de Direito Substituto, ó, TJM São Paulo, concurso de 2016. Esse concurso aqui foi antes daquela alteração legislativa, tá bom? Então, muita atenção nisso daqui, tá? Se bem que aqui não vai falar nada nesse sentido, mas preste muita atenção às questões que vocês respondem, ver se tá dentro, se são atuais, né? É que essa aqui foi uma que eu consegui encontrar interessante para a gente responder, tá? Mas prestem atenção nisso. Assinar a alternativa que indica um crime propriamente militar de acordo com a denominada teoria clássica, tá? De acordo com a teoria clássica, é crime militar aquele que está previsto apenas no CPM e pode ser cometido apenas, vou colocar um barra aqui, ó, apenas por militar. Tá? Então é isso que diz a teoria clássica, beleza? A teoria clássica diz exatamente isso daí. É crime militar apenas aqueles que estão previstos na legislação penal militar, no Código Penal Militar, e são cometidos apenas por militares, tá? Um civil, por exemplo, ou um militar reformado ou da reserva não pode cometer o crime, tá bom? Então é só um militar, beleza? Então a gente vai para as alternativas lá, ó. Alternativa A, dano em navio de guerra ou mercante em serviço militar. Tá. Então, esse dano está previsto no Código Penal Militar, beleza? Mas ele pode ser cometido por um não militar também, tá? Então aqui não há uma especificação se vocês pegarem o tipo penal lá do artigo 263, né, vocês vão ver que não tem uma especificação do sujeito ativo, tá? Pode ser qualquer pessoa. Então essa alternativa aqui não é a nossa alternativa correta. A letra B, ingresso clandestino. Ingresso clandestino também pode ser cometido por qualquer pessoa, tá? Inclusive um civil, né? Então se a gente pegar um paisano lá e invade um quartel do exército, por exemplo, ele vai cometer esse crime aqui, ingresso clandestino. Beleza? Então, ele vai ser julgado pela justiça militar, tá? Outra atenção também, tem um vídeo aqui no canal falando desse mesmo assunto também, tá? Presta atenção. O civil só comete crime militar se for contra a instituição federal, tá? Se for contra as Forças Armadas, Exército, Marinha e Força Aérea, beleza? O civil, o paisano, não vai cometer crime militar, tá? Ele não vai responder na justiça militar, não comete crime militar e, consequentemente, não responde na justiça militar
se ele cometer o crime contra alguma instituição estadual, né? Por exemplo, polícia militar ou bombeiro militar, beleza? Então, por exemplo, se um civil ingressasse, né? Se um civil ingressasse clandestinamente num quartel da PM, num batalhão da Polícia Militar, ele não cometeria crime militar, tá? Ele poderia cometer um crime comum, se é que cometeu algum crime, por exemplo, né? Mas ele não vai responder na justiça militar, beleza? Então, se um paisano, por exemplo, um civil, agride um militar, um policial militar em formatura, né? A gente vê esses desfiles de 7 de setembro, por exemplo, né? O policial militar está lá no desfile de 7 de setembro e o civil agride esse militar, tá? Ele agredindo esse militar, ele não vai praticar crime militar, ele vai praticar o crime comum de lesão corporal, vai ser julgado pela justiça comum, tá bom? Agora, se um civil, tá? Nesse mesmo exemplo, durante uma formatura de 7 de setembro, por exemplo, agredir um militar do exército na formatura, ele vai estar cometendo um crime militar, tá? Porque ele agrediu um militar, né? Durante formatura, beleza? Tá lá dentro das hipóteses dos inciso 2 do artigo 9º. Tá? Aí ele vai lá na Justiça Militar responder, tá bom? Uma das auditorias da Justiça Militar vai julgar esse civil, beleza? Então, muita atenção também com esses detalhes aí. Tem um vídeo aqui no canal explicando bem certinho, tá? Então vamos lá para as outras alternativas. Então a alternativa B também não é, tá? Alternativa C, favorecimento a desertor. Favorecimento a desertor também pode ser praticado por um não militar. Por exemplo, o pai desse desertor escondeu ele, mentiu para a patrulha lá que foi atrás dele, né? Para enganar quem foi atrás para prender esse desertor, por exemplo. Então, ele pode cometer esse crime militar, tá? Omissão de socorro do artigo 201 do Código Penal, tá? Essa aqui é a nossa alternativa, tá bom? Vamos ver por que a alternativa aí está errada. Ofensas às Forças Armadas. Ofensas às Forças Armadas também, tá? Qualquer um pode cometer. Um civil pode ofender as Forças Armadas? Claro, pode ofender. Essa omissão de socorro do artigo 201 do Código Penal Militar é crime, tá? É crime propriamente militar, tá? Que é o que a questão pede, de acordo com a teoria clássica. Por quê? Porque só militar pode cometer ele. Como que eu sei que só militar pode cometer ele? Porque esse artigo aqui, esse crime do artigo 201, ele diz do comandante. Comandante, tá? Então o comandante que omitir o socorro, tá? Vai responder por aquele crime ali do artigo 201, beleza? Então, da leitura do artigo eu já capto que, como ele é um comandante, então só o militar pode cometer aquele crime. Só o militar que é comandante pode cometer aquele crime, beleza? Por isso que ele é crime propriamente militar, tá bom? Então tá aí a nossa alternativa correta, a letra D. Vamos pro próximo lá, tá? Tá o gabarito aí, né? A próxima questão. Em determinada organização militar, durante o expediente, 2 militares que trabalhavam na mesma seção desentenderam-se e um deles, sem justificativa e intencionalmente, disparou sua arma de fogo contra o outro, que faleceu imediatamente. Nessa situação, o autor do disparo cometeu crime impropriamente militar. Tá? Aqui a alternativa está correta. Correta. Tá bom? Aí você vai me perguntar, mas isso não foi militar contra militar? Não foi o crime de homicídio? Beleza, mas o crime de homicídio, tá? O crime de homicídio, ele está previsto tanto no CPM quanto no CP, né? No Código Penal Comum. Beleza? Então, por isso, e qualquer um pode cometer, né? Então, um civil pode cometer um crime, pode cometer um homicídio também, tá? Então, não há que se falar em crime propriamente militar, é crime impropriamente militar. Por quê? Porque qualquer pessoa pode cometer e tem disposição, tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum. Beleza? Por isso que a alternativa aqui está correta, tá? Então, é crime propriamente. Vamos colocar aqui, ó, propriamente. É crime propriamente militar. Só está no CPM. Vou colocar aqui, ó, só CPM. Ou qualquer outra legislação penal comum, né? E
Só militar comete. Tá? Então, vou fazer uma divisão aqui, ó. É impropriamente. Impropriamente. É impropriamente militar. Está previsto. Tanto, colocar aqui, ó. Tanto na legislação, vou colocar aqui, ó. Leg de legislação, tá? Militar. Quanto na comum. Tá? E também pode ser praticado por não militares. Quem que são os não militares, tá? Os não militares podem ser civil, tá? Ou os militares da reserva e reformados, tá bom? O militar da reserva, o militar reformado, apesar de receber o nome de militar, pro Código Penal Militar, ele não é considerado militar, tá? Então, se você pegar o Código Penal Militar e ler lá no artigo, qualquer artigo X lá, colocar, o militar cometeu crime tal. Quando você lê isso, quer dizer que é um militar da ativa, está se referindo ao militar da ativa, tá? O militar reformado e o militar da reserva, eles só vão ser considerados como militares da ativa se eles estiverem sendo empregados, se eles estiverem naquele momento sendo empregados na administração militar, tá? Se eles estiverem sendo utilizados de alguma forma pela administração militar, beleza? Então, se ele foi para a reserva ou reforma e ficou lá quietinho, ele tem o título de militar, mas para o Código Penal Militar ele não conserva essa qualidade, tá? Então ele é considerado como se fosse um não militar, beleza? Então muita atenção nesse detalhe aí também. Então o militar reformado e o militar da reserva, de acordo com a teoria clássica, que é a teoria mais adotada, que é a majoritária, adotada ultimamente, né? Atualmente, né? O militar reformado e da reserva, ele comete crime propriamente militar? Em tese não, tá? Na teoria não. Em regra não, vamos colocar assim. Beleza? Por quê? Porque crime propriamente militar só comete o militar da ativa, tá? Então vou até colocar a observação aqui de novo. Só militar ativa, vou colocar aqui, ó. Beleza? Quando que o militar reformado e o militar da reserva vai cometer crime propriamente militar? Quando ele estiver empregado na administração militar, tá? Conforme eu coloquei antes. Beleza? Então essa é a diferença, tá? Então aqui, um militar que atirou em outro militar cometeu o crime de homicídio, tá bom? Cometeu o crime propriamente militar? Não, crime impropriamente militar, porque qualquer pessoa pode cometer o crime de homicídio, tá? E também está previsto na legislação penal comum. Então aí está o crime propriamente militar. Próxima questão. Para a caracterização de crime militar é necessário, entre outros requisitos, que o ilícito tenha sido praticado em local que integre o patrimônio militar, não bastando que o espaço esteja sob administração militar. Essa questão aqui está errada, tá? Está errada. Por que está errada? Porque para a caracterização do crime é necessário, entre outros requisitos, que o ilícito tenha sido praticado em local que integre o patrimônio militar. Não necessariamente, tá? Ele pode ser cometido em outros locais também, tá bom? Eu dei um exemplo antes do desfile de 7 de setembro, né? Então, é costume, né? É tradição que as forças militares, né, da região ali, o exército, a maioria das vezes é o exército, né, mas a gente tem marinha, força aérea, as polícias, façam um desfile no 7 de setembro. Quando eles fazem esse desfile no 7 de setembro, o desfile é realizado aonde? Numa praça, numa rua, que não está sobre o domínio militar. Não está sobre, não integra o patrimônio militar e não está sobre a administração militar também. Está na rua, está no público, tá bom? Mas se esse militar sofrer uma lesão corporal, aquele exemplo que eu dei antes, vai ser crime militar, beleza? Então esse é um exemplo clássico, tá? Outra coisa que a alternativa está errada aqui também, a afirmação, ó, não bastando que o espaço esteja sob a administração militar. Basta também, tá? Basta também. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Polícia Militar. A Polícia Militar está com defasagem de viatura e ao invés de comprar viaturas novas, ela resolve locar viaturas, locar veículos,
né? Ele vai lá, contrata uma locação, uma licitação, abre uma licitação, contrata uma locação de veículos, tá? Aquela empresa que vai locar o veículo pinta, né? Plota aquele veículo para que ele fique com as características de uma viatura policial e o policial sai rodar aquele veículo, tá? Esse veículo integra o patrimônio da Polícia Militar? Não, não integra, tá? Não é patrimônio da Polícia Militar, beleza? Só que ele está sob a administração da Polícia Militar. Então, qualquer crime que seja cometido dentro dessa viatura ou com essa viatura vai, a depender do caso, claro, tem que enquadrar dentro das hipóteses do artigo 9º lá, óbvio, né? Como a gente já havia falado, mas pode sim acontecer um crime ali e ser considerado crime militar, beleza? Então, basta sim, né? O patrimônio não precisa ser da força, não precisa ser do exército, não precisa ser da marinha, não precisa ser da força aérea ou da polícia militar ou do bombeiro militar. Basta que ele esteja sob a administração daquela entidade, daquele órgão, beleza? Então tá aqui a alternativa, por isso que ela está errada, tá? Próxima. E é isso aí, tá? Encerrando aí mais um vídeo, beleza? Tá dando aí já quase 40 minutos de vídeo. Espero que você tenha aproveitado o vídeo que eu trouxe hoje, tá? De novo, dá uma olhada aqui no canal. Eu tenho dois vídeos, na verdade. Eu tenho dois, agora eu me lembrei. Eu tenho dois vídeos falando sobre o artigo 9º do Código Penal Militar. É um artigo de extrema importância, tá? É um artigo de extrema importância. Só vai ser crime militar se tiver enquadrado dentro daquelas hipóteses do artigo 9º, tá? Caso contrário, não é crime militar, beleza? Dá uma olhada no artigo 9º, dá uma olhada nos incisos, dá uma olhada nos parágrafos, tá? Então a gente tem o parágrafo 1º, parágrafo 2º lá, que são parágrafos que tem algumas disposições sobre a competência do tribunal do júri, crimes dolosos cometidos contra civil, por exemplo, dolosos contra a vida cometidos contra civil por militar, quem que vai julgar, se é crime militar, se não é crime militar, entendeu? Então dá uma olhada, faz a leitura lá, que é de extrema importância, tá? No mais eu deixo aqui meu abraço, não esquece de curtir, compartilhar aí, comentar, tá bom? Ativa as notificações para você ficar ligado aí nas novidades que eu vou postando aqui, tá bom? Se quiser seguir lá no Instagram também, fica à vontade, tá? Que lá eu posto algumas dicas interessantes também, tá bom? Deixo aqui meu abraço, bons estudos para vocês aí e até a próxima.